O que é a internet? Onde ela vive? Como se propaga? Hoje apresentaremos a unidade 1 de rede de computadores para descobrir. Mas primeiro, o que é a internet? Há diversas maneiras de responder essa questão. A primeira delas é que nós podemos falar que a internet é uma rede de computadores que interconecta milhões de dispositivos ao redor do mundo. Não só computadores, como também TVs, laptops, consoles para jogos, telefones, entre outros. E todos esses equipamentos são denominados como hospedeiros ou sistemas finais. E é importante saber que esses sistemas finais são conectados entre si por enlaces, ou seja, links de comunicação e comutadores, que são switches de pacote. A gente vai entender tudo isso, mas primeiro, como funciona a transmissão de dados? Bom, quando um sistema final possui dados para enviar a outro sistema final, o sistema emissor, ele segmenta esses dados, que nós podemos chamar de pacotes. Esses pacotes são enviados através da rede ao sistema final de destino, onde eles são remontados para os dados originais. Uma analogia que a gente pode fazer é como se fosse um Lego montado. Esse é o nosso dado. Só que esse Lego é muito grande e você precisa enviar ele por correio. Então, você quebra esse Lego em partes menores e cada parte vai em um pacote. E ao chegar no destino, você remonta essas peças quebradas em uma só. E também, os comutadores de pacotes, nessa analogia, seriam os correios, que encaminham o pacote que está chegando por um de seus enlaces de comunicação de entrada para um dos seus enlaces de comunicação de saída. Ou seja, ele recebe o pacote e decide por qual caminho eles irão seguir até chegar ao destino. E é importante falar que essa sequência de enlaces de comunicação que o pacote percorre desde o sistema inicial até o final é chamado de rota ou caminho através da rede. Mas falando um pouquinho sobre comutadores de pacote, existem dois tipos, os roteadores e comutadores de camada de enlace. Ambos encaminham os pacotes aos seus destinos finais, só que os comutadores de camada de enlace geralmente são utilizados em redes de acesso, enquanto os roteadores são utilizados principalmente no núcleo da rede. Bom, os sistemas finais acessam a internet por meio de provedores de serviço de internet, que chamamos de ISPs. E cada uma das ISPs podem ser vistas como redes de comutadores de pacotes e enlaces de comunicação. E além disso, elas têm uma ampla variedade de acesso. Por exemplo, no nosso dia a dia, elas permitem o acesso residencial de banda larga, como empresas de TV a cabo ou empresas de telefonia, e também o acesso sem fio em aeroportos, hotéis, cafés e outros locais públicos. Bom, e como funciona o sistema das ISPs? Elas têm diferentes níveis, podendo ser nível 1, 2 ou 3. E as ISPs de nível mais baixo são interconectadas por meio de ISP de nível mais alto, seja ela nacional ou internacional. E as IPs de nível 1, elas são vistas como o backbone da internet, ou seja, acontece um número muito grande de tráfego de dados, inclusive internacional. E ISPs nível 2 e 3 são as backhaul, que são enlaces com capilaridades maiores e também tem menos transmissão de dados. E para toda essa transmissão de dados acontecer, os sistemas finais, os computadores de pacote e outras peças da internet executam protocolos que controlam o envio e o recebimento de informações. Os principais protocolos da internet ssão conhecidos como TCP e IP. Ah, mas o que é um protocolo? Nós podemos definir um protocolo como o formato e a ordem das mensagens trocadas entre duas ou mais entidades comunicantes, bem como as ações realizadas na transmissão e ou no recebimento de uma mensagem ou outro evento. Ou seja, um protocolo é um conjunto de ações convencionais realizadas quando é necessário enviar e receber mensagens. Um exemplo disso é quando vamos procurar uma página na web. Inicialmente, digitamos a URL de uma página no browser e o computador envia uma mensagem de requisição da conexão no servidor web. E então aguarda a resposta. Já o servidor, ele recebe essa mensagem e retorna a mensagem de resposta dessa conexão. Então, quando o nosso computador percebe que está tudo certo, ele envia o nome da página que ele quer buscar naquele servidor com a mensagem GET. E, por fim, o servidor retorna novamente a página, que é o arquivo que nós queríamos para o computador. Continuando, as aplicações e sistemas finais são considerados periferia da internet, porque eles são vistos como as pontas da rede, enquanto os servidores são máquinas poderosas que recebem muitos dados, estando no núcleo da rede. E essa conexão da periferia ao núcleo da internet acontece através das redes de acesso, que seria a rede física que conecta um sistema final até o primeiro roteador, também conhecido como roteador de borda,
ou então gateway. E falando um pouco mais sobre redes, as redes modernas utilizam 3 meios físicos, sendo esses meios físicos uma série de pares transmissor-receptor que recebe o bit por meio de ondas eletromagnéticas ou pulsos ópticos e se propagam por um meio físico. Nós temos 2 tipos, os meios guiados, que temos a opção de cabos de fios metálicos. Nesses cabos, os dados são codificados em pulsos elétricos que correspondem a padrões específicos. Um exemplo disso é o cabo telefônico, que utiliza par trançado, que é constituído de 2 fios de cobre isolados. Eles reduzem a interferência elétrica de pares semelhantes que estejam próximos. Outros exemplos é o cabo de rede, que também utiliza o par trançado, ou então o cabo coaxial, que é o da televisão. Uma outra opção de meio físico guiado são as fibras de vidro ou de plástico, que ocorre a transmissão dos dados com pulsos de luz. Elas fornecem a transmissão de dados na velocidade da luz, têm proteção contra interferências e também enfraquece menos o sinal. Porém, ela também é mais cara por causa dos componentes e os materiais e tem uma difícil manutenção. E agora, entre os meios não guiados, nós temos a transmissão sem fio, ou wireless, que ocorre por padrões de ondas eletromagnéticas, e um exemplo mais comum é o Wi-Fi. Bom, mas qual o meio físico ideal? Bom, isso depende do seu contexto. Por exemplo, a distância que o fio consegue transmitir, o ambiente que o meio físico deve ser instalado, a quantidade de dados e a velocidade na qual deve ser transmitido, e também o custo do meio físico e a instalação e manutenção dele. Bom, falando agora um pouco sobre os tipos de rede, nós temos algumas classificações, sendo a primeira delas as redes locais, chamadas de LANs, que pode ser usada para conectar computadores pessoais e estações de trabalho, permite o compartilhamento de recursos e troca de informações, e também, por causa do tamanho restrito, permite conhecer com antecedência o pior tempo de transmissão. Ela é conectada por cabos e possui um baixo atraso e comete também poucos erros. Um exemplo claro disso é a famosa LAN house. Um segundo tipo são redes metropolitanas, também chamada de MANs. Um exemplo no dia a dia seriam as redes de televisão a cabo, na qual as operadoras elas oferecem serviços também de internet a partir de algumas modificações do sistema. Também temos redes de longa distância, chamadas de WANs, que elas são redes geograficamente distribuídas. Nela, os hosts se comunicam através de sub-redes de comunicação. E essa subrede é chamada de Store and Forward, ou seja, um armazenamento e encaminhamento, ou também chamada de comunicação de pacotes. Ou seja, quando um pacote é enviado através dela, ele é armazenado em um roteador intermediário, e cada um dos roteadores executa um software chamado de algoritmo de roteamento, que ele toma a decisão para onde cada pacote deve ser encaminhado. E, por fim, nós também temos as redes interconectadas, chamadas de internet. Ou seja, é um conjunto de diferentes redes no mundo que elas são incompatíveis entre si. E para estabelecer essa conexão, eles utilizam os roteadores de borda, também chamados de gateway. Ou seja, um conjunto de redes interconectadas forma a internet. E através dessas redes que pertencem a diferentes ISPs. Ok, já sabemos o que é a internet, o que é um pacote e como esse pacote é transmitido. Mas é importante destacar que para um pacote ser transmitido através de um enlace de comunicação, existe uma taxa igual à de transmissão total. Assim, se um sistema final de origem ou um comutador de pacotes estiver enviando um pacote L bits por um enlace com taxa de transmissão R bits por segundo, então, o tempo para transmitir esse pacote é de L sobre R segundos. Dito isso, vamos falar sobre os tipos de comutação. A primeira delas é a comutação de circuitos. Para falar sobre ela, nós vamos dar o exemplo da chamada telefônica. Quando uma pessoa liga para outra, acontece uma reserva de recursos, de modo que esse recurso fecha enquanto aquelas pessoas estiverem na ligação. Então, apenas quando elas desligarem, esse recurso vai ser liberado para a próxima ligação. E essa reserva acontece independente da demanda. Ou seja, você pode fazer uma chamada sem falar nada, mas o circuito seria ocupado da mesma forma. E nesse tipo de comutação, apenas um caminho é selecionado por chamada e você tem uma taxa constante garantida de transmissão. E um fator bem interessante é que o mesmo cabo pode ser compartilhado por diferentes usuários. E isso acontece através da multiplexação, ou seja, você tem uma banda larga e você pode dividir essa banda larga em diferentes frequências até que ela seja completamente consumida pelos usuários. Então, quando as chamadas forem acabando, ela pode ser reaproveitada para outras ligações. O nosso segundo tipo de comutação é a comutação de pacotes. Sabe aquela que a gente falou anteriormente? Pois a sua mensagem vai ser dividida em pacotes, ou seja, unidades de informação.
Desse modo, ocorre uma alocação de recursos por demanda. Então, os recursos eles não vão ser reservados previamente, como acontece na ligação. Ele vai ser alocado e desalocado à medida que os pacotes vão sendo criados e transmitidos. O que é muito bacana, porque nunca vai acontecer um esgotamento dos recursos. Porém, temos um problema, que seria o congestionamento das redes. Então, sempre pode ser possível colocar mais pacotes e a rede pode ficar congestionada e a qualidade também pode cair. Esse tipo de comutação acontece através da técnica de armazenar e enviar, Store and Forward. Ou seja, o comutador precisa receber o pacote inteiro antes de poder começar a transmitir o primeiro bit do pacote para o enlace de saída. Então, o pacote chega através da camada física, ele sobe na pilha, é processada a informação da camada de enlace e de rede, então o roteador toma a decisão de encaminhamento e o pacote é reconstruído para então ser encaminhado para frente. E a cada comutador de pacotes estão ligados vários enlaces, ou seja, para cada um desses comutadores tem um buffer de saída, que também é denominado fila de saída. E esse buffer, ele tem o trabalho de armazenar os pacotes que estão prestes a ser enviados pelo roteador através daquele enlace. O problema é que cada buffer tem uma limitação na memória. Então, se o link está congestionado, a fila vai aumentando e tem um efeito de atraso na rede. Só que se o buffer encher, não vai dar mais para colocar pacotes na fila, e então pode acontecer o descarte desses pacotes. E então é aí que entra o TCP, que é o protocolo da camada de transporte, que ele meio que tem mecanismos para descobrir como um pacote foi perdido, e então ele consegue recuperar aquele pacote através de uma retransmissão da origem. É por isso que é muito importante que cada pacote seja identificado e tenha um endereço de origem e de destino, além de ser numerado através de uma sequência. Por exemplo, vamos dizer que esse dado de transmissão ele seja muito grande e ele seja quebrado em 10 pacotes. Então, precisa ter uma enumeração de qual é o primeiro pacote e qual é o 10º pacote, para quando ele chegar no destino, ele possa ser reconstruído no dado original sem perder nenhum sentido. Já que, como tem diferentes caminhos, os pacotes eles podem chegar fora de ordem. Então, os protocolos TCP e UDP, eles fazem um reordenamento dos pacotes. E como que funciona? Quando um pacote ele chega num roteador de rede, esse roteador examina o endereço de destino. E é como se fosse um GPS, então ele conduz o pacote para o próximo roteador. E assim, obviamente, todo mundo gostaria que o serviço da internet ele transferisse vários dados de uma forma rápida, instantânea e sem perder nada. Porém, isso não acontece. Nós sabemos que podem ocorrer atrasos nos dados e perda de pacotes. Então, agora vamos falar sobre alguns tipos de atraso. O primeiro deles, nós temos o atraso de processamento, que é o tempo que o roteador leva para processar a informação daquele pacote e determinar para onde direcioná-lo. Também podemos ver o atraso de enfileiramento, que, como o próprio nome diz, é o represamento de pacotes, ou seja, a fila do buffer fica muito longa. Também podemos ter o atraso de transmissão, que consiste na quantidade de tempo que é exigido para empurrar, ou seja, transmitir, todos os bits do pacote para o enlace. E, por fim, nós temos o atraso de propagação. Ou seja, nós já sabemos que o pacote ele vai sendo esvaziado bit a bit, só que esse bit ele tem um certo tempo de viagem até chegar no seu destino final. Então, esse atraso ele vai depender da velocidade de propagação e do tamanho do meio físico. E é importante citar que esses atrasos eles estão conectados. Então, por exemplo, se ocorrer um atraso de processamento do pacote ou então de propagação, também pode ter em conjunto um atraso de enfileiramento ou então de transmissão. Existem também formas de medir a qualidade do serviço. A primeira delas é a vazão de dados, que é a medida de quantos bits você consegue receber, dividido pela quantidade de tempo, que tem um caráter mais geral de qualidade. Então, outra medida seria o atraso dos pacotes. Então, dependendo da aplicação, esse atraso ele vai ter um impacto maior ou menor. Por exemplo, se você joga jogos online ou então você faz streaming de vídeo, você não pode ter um atraso muito grande nesses pacotes, porque é necessário que tenha ali uma reação na hora. E a terceira qualidade de serviço seria a taxa de perda de pacotes, ou seja, a taxa de erro, na qual ele conta quantos pacotes foram transmitidos e também quantos pacotes chegaram corretos e quantos chegaram com erros. Então, seria basicamente o número de pacotes com erros dividido pelo número de pacotes total. Agora, continuando o nosso conteúdo, para prover uma estrutura para um projeto, os projetistas de rede organizaram protocolos em camadas.
Ou seja, cada protocolo pertence a uma das camadas, assim como cada função na arquitetura pertence a uma das camadas. Existe a camada de aplicação, que é onde residem aplicações de rede e os seus protocolos. O exemplo mais básico é que a camada de aplicação da internet inclui muitos protocolos, como o HTTP, que provê requisição e transferência de documentos pela web, o SMTP, que tem transferência de mensagens de correio eletrônico, e o FTP, que provê a transferência de arquivos entre dois sistemas finais. A próxima camada é a de transporte, e essa camada, na internet, ela carrega mensagens entre os lados do cliente e do servidor em uma aplicação. E existem dois protocolos de transporte na internet. O primeiro é o TCP, e ele garante a entrega das mensagens da camada de aplicação ao destino, além de controlar o fluxo e também a fragmentação das mensagens em pacotes. E também temos o UDP, que provê um serviço não orientado à conexão para suas aplicações. E ao contrário do TCP, ele tem segurança, mas não tem controle de fluxo nem de congestionamento. A próxima camada é a camada de rede, que ela é responsável pela movimentação de um hospedeiro para o outro desses pacotes na camada de rede, conhecidos como datagrama. E é nessa camada que nós temos o famoso protocolo IP, na qual todos os componentes da internet têm uma camada de rede que devem executá-lo. A próxima camada é a camada de enlace. A camada de rede roteia um datagrama por meio de uma série de roteadores entre a origem e o destino. E para levar um pacote de um hospedeiro, ou então de um roteador, até o próximo da rota, a camada de rede depende dos serviços da camada de enlace para isso acontecer. E por fim, nós temos a camada física. Enquanto é a tarefa da camada de enlace movimentar os pacotes de um elemento da rede até o próximo, o da camada física é movimentar os bits individualmente que estão dentro de cada pacote. Os protocolos dessa camada dependem do enlace e também do próprio meio de transmissão do enlace, ou seja, fio de cobre trançado, ou então fibra óptica. E além disso, nós temos o modelo OSI, porque a Organização Internacional para a Padronização, que é a ISO, propôs que essas redes fossem divididas em 7 camadas, que seriam aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e a camada física. Elas têm as mesmas 5 camadas que nós apresentamos aqui, só que adicionamos 2, a de apresentação e a de sessão. O papel da de apresentação é prover serviços que permitam que as aplicações de comunicação interpretem o significado dos dados trocados. E a de sessão provê a delimitação e sincronização da troca de dados, incluindo os meios de construir um esquema de pontos de verificação e também de recuperação. E para finalizar nossa aula, vamos explicar o conceito de encapsulamento. Bom, quando um pacote, uma mensagem, é passada de uma camada para outra, é como se cada camada anexasse informações adicionais nesse pacote, que são as informações de cabeçalho. E essas informações adicionadas podem incluir dados que habilitem a camada de transporte do lado do receptor a entregar a mensagem à aplicação apropriada, além de alguns bits que permitam saber se as mensagens foram modificadas enquanto estava em trânsito. E isso acontece em cada camada separadamente. E assim nós finalizamos, espero que tenham gostado e até a unidade 2.